Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós iremos meditar na vida de uma mulher chamada Raquel. Vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 30 e o verso 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Meus irmãos, Jacó, ele trabalhou 7 anos para o seu sogro Labão para ter a filha de Labão, Raquel, como sua esposa. Ele amava Raquel. Mas depois de 7 anos, quando foi para Jacó se casar com Raquel, ele entrou naquela noite, na noite de núpcias, ele entrou na tenda. E quando chegou de manhã, ele percebeu que o seu sogro tinha mentido para ele. Seu sogro tinha colocado na cama dele sua filha mais velha, Leia, e não a mulher que Jacó amava, que queria se casar com ela, Raquel. Então ele percebe que a esposa foi trocada, que ele casou com Leia ao invés de Raquel, a irmã mais nova de Leia. E por causa disso, Labão falou o seguinte: eu te dou Raquel, mas tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos pela mulher que ele amava, por Raquel. Então a Raquel se casa com Jacó. Eu encontro 4 dificuldades, grandes desafios que aquela mulher encontrou dentro do seu lar. Primeira, ela era estéril. Raquel era uma mulher que não podia gerar filhos. E a gente sabe que nesse período bíblico, uma mulher que não gerasse, ela era vista como amaldiçoada. Não necessariamente que ela fosse amaldiçoada, mas as pessoas tinham ela como amaldiçoada, né? Não pode gerar filhos. Já que Deus disse: crescei e multiplicai, as mulheres tinham esse papel de reprodução. Então ela encontra o primeiro desafio. Ela era estéril, ela não podia gerar para o esposo dela. Por causa disso, também entrou outros problemas. Vamos lá? Ele era bígamo. Ela encontra um segundo desafio, a bigamia dentro do casamento. Raquel tinha que dividir o seu esposo com sua irmã Leia. Ela amava Jacó e tinha que dividir com a sua irmã Leia. Vamos ver que Leia, ela então passa a gerar filhos. E Raquel, ela tem inveja, raiva, começa a botar raiva de Leia. Então ela fala o seguinte para Jacó: olha aqui, Jacó, já que Leia está dando filhos e eu não posso dar, durma com a minha serva e você vai ter filhos com ela para mim. Então aconteceu que a serva de Raquel acabou gerando filhos no lugar de Raquel. E o quarto e último grande desafio que eu vejo na vida de Raquel foi a fertilidade de Leia, a sua opositora. Para ela considerava a irmã como inimiga, como opositora. Ela era fértil. Vamos ver os erros que Raquel cometeu. Primeiro, ela ficou com inveja de sua irmã. A inveja é um sentimento diabólico, não vem de Deus. Nós não podemos ter inveja. O que ela poderia ter feito? Ter buscado em oração. Mas vamos ver mais para frente
a espiritualidade de Raquel, que não era das mais boas. Vamos ver o segundo. O segundo erro foi ter oferecido a sua serva para gerar em seu lugar. As coisas já andavam difícil porque eram duas mulheres para um homem só. A competição dessas duas mulheres já era acirrada. Mas piorou quando ela tentou fazer com as suas próprias mãos gerar filhos de Jacó, usando a serva. Será que ela não percebeu que lá no início, os seus avós, Abraão e Sara, já tinham feito isso com Agar, tendo um filho que era fora da direção de Deus? Mas ela não tinha aprendido essa lição e colocou uma serva para dormir com seu esposo, para aumentar ainda mais a rixa dentro de casa. O terceiro passo que eu vejo, ela furtou um ídolo do seu pai e para ficar com a herança. Hoje em dia, quando você vai passar uma herança para alguém, uma terra para alguém, você escreve uma escritura. Antigamente havia um ídolozinho que naquele ídolozinho era o registro da sua terra. Então a pessoa que possuísse aquele ídolozinho, aquelas terras seriam daquela pessoa. Ela roubou aquele ídolo para ficar com as terras do pai. Ela foi ladra, ela roubou. A gente pode ver que o caráter dela não era muito bom, não era bom. E o quarto, ela acreditou em superstições e duvidou de Deus. Ela acreditava que superstições iriam fazer milagres. Ela achou que fazendo com as suas próprias mãos, e superstições, usando de superstições, seria mais fácil ela conceber. E ela duvidou do poder de Deus. O quinto erro que essa mulher cometeu, um desejo obsessivo em gerar filhos, fez com que ela tivesse algumas consequências. Vamos ver as consequências dessa mulher? Primeiro, ela perdeu uma amiga de infância. Leia, a irmã dela, era a amiga que deveria ser para a vida toda. Ela perdeu a amiga, se tornando inimiga da própria irmã, dentro da própria casa. 2. As consequências. Segunda consequência, ela ganhou uma rival que orava a Deus. Sabe qual a diferença de Raquel para Leia? Porque Leia não tinha culpa de nada. Não foi Leia que sabotou a irmã, foi o pai delas. Então Leia, ela era desprezada. A gente vai falar num outro vídeo sobre Leia, vamos aprender tremendamente com Leia. Mas hoje vamos falar de Raquel. Ela estando num lar desse, as atitudes dela não foram de uma mulher espiritual que usam as armas certas. Nós precisamos usar a arma certa num lar destruído, numa esterilidade, numa bigamia, em problemas conjugais. A gente tem que usar as armas certas e não é com o nosso braço de carne, não é com a nossa inteligência, é no joelho. E ela ganhou uma rival que orava, ou seja, Leia, oposta a Raquel, Leia era uma mulher humilde de oração, que orava a Deus. Ela ganhou, essa era a rival de Raquel. E Raquel usava tudo as ponta de faca, digamos assim, como diz o gaúcho, usava tudo a ferro e fogo. E não é assim. Tem batalhas que a gente só ganha no joelho. E a terceira consequência de Raquel, ela morreu no parto e não chegou ao destino. O que eu aprendo com Raquel? Que nós precisamos ganhar nossas batalhas no joelho. Se ela tivesse ganho no joelho e não recorrido à superstição, porque o horóscopo diz isso, não vá em superstição, nem pedra, nem isso, nem aquilo, coisas do mundo. Vá no joelho, busque a orientação do Espírito Santo e você terá um lar de paz, um lar de bênção. Dentro da tua casa vai reinar a paz. Mas é necessário ter uma mulher sábia dentro de casa. E se você é uma mulher sábia, se você é um homem sábio, dobre o teu joelho e busque a Deus, que Ele vai te dar a direção. Amém? É necessário nós lutarmos com a arma certa. E nesse caso,
é dobrando o joelho e apresentando diante dele todas as nossas circunstâncias que estamos envolvidos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.